todos. Vamos tentar então reunir as condições para dar então início à nossa sessão. Poderão depois continuar a conversa depois da nossa sessão. E nesse sentido, queria vos cumprimentar a todos. Vamos dar início à nossa 14ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Louros. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, os senhores vereadores, as senhoras e os senhores deputados municipais, as senhoras e os senhores presidentes de junta de freguesia, cumprimentar também a mesa da Assembleia Municipal e os técnicos da Câmara e da Assembleia Municipal, que mais uma vez nos estão a proporcionar podermos realizar esta sessão neste formato. Queria cumprimentar também de igual forma todos os municípios que nos estão a acompanhar via canal YouTube da Câmara Municipal de Louros, um cumprimento muito particular a eles, e bem como aos 3 municípios que hoje vão aqui colocar as suas legítimas questões e preocupações nesta nossa sessão. Neste período prévio também, para que conste então em ata, dar a nota que, porque esta sessão está a ser gravada e transmitida em direto, como há pouco disse. Dar também nota que já tomou posse de forma virtual, digital, o Nuno Miguel Lopes Figueiredo, a quem cumprimento, em substituição da Sra. Deputada Municipal Maria de Fátima Amaral da CDU, portanto já fez a respectiva tomada de posse. E depois também dar nota que foi dado conhecimento a todos os deputados municipais de um conjunto de registro de correspondência recebida entre 29/5 e 11/6, e que foi disponibilizada na respectiva plataforma da ordem do dia da sessão da Assembleia Municipal, mas também dá nota que foi dada a conhecimento às senhoras e senhores deputados municipais a proposta provinda da Câmara Municipal, número 239 de 2021, bem como a proposta número 241 de 2021. Vamos então dar início ao nosso período antes da ordem do dia. Dar a respectiva informação que foram recepcionados na mesa 2 documentos, os 2 provenientes do Bloco de Esquerda, e dada aqui uma nota prévia, um dos documentos que penso que é o primeiro documento, ou o segundo documento, foi feita uma alteração à última hora pelo proponente do Bloco de Esquerda, que já foi dado conhecimento a todos os senhores deputados municipais, portanto fica essa informação. E nesse sentido, propunha então, digamos, a votação destes documentos para a sua admissão neste próximo período de ordem do dia. Nesse sentido, temos um voto de saudação do Bloco de Esquerda pela vitória dos Olivais e Moscavide na taça da Associação de Futebol de Lisboa, em que pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está então aprovado por unanimidade a sua admissão e fica o documento número 1. E depois temos também uma recomendação do Bloco de Esquerda pela deslocalização da unidade industrial de massas bituminosas de Alves Ribeiro, situada no bairro de São Francisco. Perguntava igualmente quem vota contra, quem se abstém. Está também ela aprovada por unanimidade a sua admissão e fica como documento número 2. Nesse sentido, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves do Bloco de Esquerda para a apresentação dos respectivos, neste caso, do primeiro documento, o documento número 1, relembrar que neste período de ordem do dia o PS tem 17 minutos, a CDU 15 minutos, o PSD 7 e os restantes partidos 3 minutos, o Sr. Deputado Independente 1 minuto e 30. E a Câmara detém cerca de 9 minutos também neste período de ordem do dia. Feita esta nota, dou então a palavra ao Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves para, digamos, a apresentação do respectivo voto de saudação pela vitória do Olivais e Moscavide na taça da Associação de Futebol de Lisboa. O Sr. Deputado Municipal tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, à respectiva mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores eleitos da Assembleia Pública em geral. Esta saudação acho que é mais que merecida pela conquista da Taça da Associação de Futebol de Lisboa pelo Olivais e Moscavide e felicitar os seus jogadores, equipa técnica, direção e demais funcionários do clube que contribuíram para este feito histórico que diariamente trabalham com afinco para formar os jovens futebolistas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que o Bloco de Esquerda tem então 2 minutos e 33 segundos e tenho já um pedido de inscrição, neste caso é o Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade, do PSD. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente. Em si cumprimentar todos os presentes, incluindo os funcionários e todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir em casa. Nós gostávamos de sugerir ao Bloco de Esquerda que incluísse nesta saudação a subida de divisão à primeira distrital por parte do Olivais e Moscavide. É um feito também muito importante naquilo que é a evolução que este clube tem feito, pedíamos essa inclusão e pedíamos também que, onde está a saudar a vitória do Olivais e Moscavide e felicitar os seus jogadores, a equipa técnica, direção e demais funcionários do clube, fosse incluído direção, restantes órgãos sociais e demais funcionários do clube. Porquê? Nunca é demais relembrar, ou pelo menos esclarecer, se caso haja alguém que não o saiba, que Olivais e Moscavide esteve prestes a fechar portas e foi graças à intervenção dos órgãos sociais que pôde inverter esse caminho, que pôde fazer o caminho e trilhar este novo caminho que está a trilhar com muito sucesso, segurança, mas também muito rigor, e isso deve-se a todos os órgãos sociais, onde nós gostaríamos também aqui, sem desprimor para todos os membros dos órgãos sociais, de dar aqui uma nota de muita força e de muitos parabéns ao José Borralho e ao Jorge Miranda Rosa, respectivamente presidentes da direção e da Assembleia Geral do Olivais e Moscavide. É meritório que isto seja dito e é meritório também que sejam feitas estas duas alterações. O Olivais e Moscavide, como se costuma dizer, naquela localidade somos todos nós, e o Olivais e Moscavide são também estas pessoas que fizeram com que o Olivais e Moscavide não fechasse portas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que o PSD tem 5 minutos e 38 segundos. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição, a não ser o Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves, para de alguma forma se pronunciar relativamente a esta proposta que o Sr. Deputado Municipal do PSD aqui fez. Sim, nós aceitamos a sugestão, portanto, e relativamente aos órgãos sociais, ficamos pelos órgãos sociais sem frisar nomes. Correto? Ok, aceitamos. E incluímos também a primeira divisão, a subida à primeira divisão, certo? Sim, okay. sim, também. Muito bem, então eu antes de perguntar, obviamente, se há mais inscritos, de pedir ao Sr. Deputado Municipal do PSD, Ricardo Andrade, que faça chegar essa proposta à mesa, o que não tem sido, não é só do PSD, de alguns partidos não tem acontecido isso e depois torna-se difícil por parte dos serviços fazerem, digamos, a ata, digamos, e que reflita aquilo que de facto aconteceu do ponto de vista dessas alterações. Então pedia, neste caso, ao Sr. Deputado Municipal, Ricardo Andrade, que fizesse chegar à mesa essas alterações para que a ata fique... Assim o faremos, Sr. Presidente. Nesse sentido, perguntava se mais alguém quer usar da palavra. Não existindo, então, de colocar o voto de saudação à respectiva votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade este voto de saudação do Bloco de Esquerda, que é o documento número 1. Entramos assim no documento número 2. O documento número 2 é uma recomendação, também do Bloco de Esquerda, pela deslocalização da Unidade Industrial de Massas Bituminosas de Alves Ribeiro, situada no bairro de São Francisco. Dava a palavra ao Sr. Deputado Municipal, Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é, mais uma vez, um documento para frisar e para tentar que haja o bem-estar, finalmente, da população do bairro de São Francisco. É uma matéria já largamente debatida aqui nesta Assembleia e que, por todo o que se tem passado, penso que é mais que merecido que esta recomendação seja aprovada, porque, de facto, os moradores do bairro de São Francisco, poderemos dizer quase que são já uns mártires com o continuar desta empresa nesta localidade. Disse. Obrigado, Sr. Deputado Municipal, e tenho já uma inscrição, aqui na palavra, ao Sr. Deputado Municipal da CDU, Bruno Simão. Sr. Deputado Municipal Bruno Simão. Estou com...
Está-me a ouvir? Está-me a ouvir, agora vai. Desculpe, lá estava com dificuldade em ligar o micro. Sr. Presidente, bom dia, Sr. Presidente, os membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, caros eleitos. A CDU associa-se no essencial à preocupação manifestada nesta recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda. De facto, o licenciamento desta atividade pelo Ministério da Economia e a falta de cumprimento por parte da CCDR das suas obrigações de fiscalização têm contribuído em muito para a manutenção de uma situação que é uma situação que lesa os interesses da população do bairro São Francisco e das populações que vivem em redor desta unidade e que carece de um maior empenhamento por parte de todas as entidades, nomeadamente daquelas que têm responsabilidades diretas até acometidas por lei no que respeita à monitorização dos impactos que a atividade causa no seu entorno. Contudo, há aqui um aspecto que eu gostava de frisar. O Bloco de Esquerda enviou-nos um documento, substituiu, nós estamos a discutir o documento que foi substituído, o novo documento, mas não podemos deixar de ler o anterior. E parece-nos que aquilo que aconteceu da passagem de um para o outro é revelador de alguma falta de seriedade. Nós, acompanhando e subscrevendo a preocupação da população em relação a este problema, creio que não ganhamos nada em incluir num texto de uma deliberação com este teor, cuja preocupação é nesta Assembleia há muito tempo um chão comum, a substituição, a omissão de uma verdade que constava na proposta anterior e que não está em discussão, mas a introdução de uma suspeita. É que esta moção tem uma frase, esta recomendação tem uma frase em que diz que os técnicos do Instituto Superior Técnico que fizeram medições ardilosamente procuraram condicionar o resultado dessas medições, condicionando os resultados que deviam ser legítimos e fidedignos. E eu creio que, falo pelo menos pela CDU, nós subscrevemos no essencial aquilo que são as preocupações manifestadas e entendemos que deve haver este esforço comum e conjunto em que cada um assuma as suas responsabilidades próprias na resolução deste problema. Creio que não contribuímos nem reforçamos nada aquilo que são as razões da população e as razões que nós todos aqui temos para subscrever esta deliberação, tendo no texto uma frase que lança a suspeita sobre a idoneidade de técnicos que não conhecemos e que o Bloco de Esquerda não consegue aqui comprovar a nenhum dos eleitos nesta Assembleia que tiveram uma postura menos séria no trabalho que desenvolveram nas medições que executaram. Eu recomendava ao Bloco de Esquerda que suprimisse essa frase, porque ela não é feliz e não contribui em nada para a resolução do problema, lança uma suspeita sobre pessoas que não conhecemos, sobre o trabalho de gente que nunca aqui prestou contas e que o Bloco de Esquerda devia evitar incluir neste texto. Para já disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que a CDU tem 12 minutos e 22 segundos. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Tiago Abate, do PS. Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a todos que lá em casa nos estão a assistir à Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, muito rapidamente e todos os que nos presentem. O Partido Socialista queria manifestar a sua solidariedade com os moradores do bairro de São Francisco, que é um tema que tem vindo a acompanhar. Não poderia também deixar de notar que muito recentemente o deputado eleito pelo Partido Socialista na Assembleia da República, que é presidente também da Assembleia Municipal, referiu esta mesma questão em sede da Assembleia da República. Portanto, independentemente destas questões que nos assistem aos vários partidos, o Partido Socialista nesta questão tem sempre a mesma posição, que é a defesa dos interesses das pessoas e a defesa do interesse dos locais. Neste caso, na defesa dos moradores do bairro de São Francisco. Era só esta nota, não é uma questão partidária, é uma questão de estarmos todos juntos mais uma vez na defesa dos interesses dos municípios e das pessoas de nós. Era só esta nota que o Partido Socialista queria dar e era só este testemunho que queria prestar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que o PS tem 16 minutos e 15 segundos. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição. Não sei se o Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves, no sentido da proposta do Sr. Deputado Bruno Simão, da CDU e da sua intervenção, não sei se quer fazer alguma intervenção. O Bloco de Esquerda aceita a retirada deste parágrafo, portanto, desde de referir com o aparelho até portanto, a possível em suspensão no ar. Portanto,
este parágrafo, retirá-lo. Sr. Deputado, só para que fique de facto tudo certo, onde é que começa? É de referir que o aparelho ali terá sido ardiosamente Qual colocado... parágrafo? No parágrafo número... No parágrafo 1, 2, 3, 4, o quinto, se não me engano. Senhor Presidente, pode ter a moção anterior ainda. Epá, isso era grave. Mas não. Não. É quinto, é no quinto parágrafo. Portanto, é de referir que o aparelho ali terá sido ardiosamente colocado até ao fim do parágrafo. Nós temos o artigo. Não. Eu e o Presidente temos um novo. É o quarto parágrafo. Muito bem, depois durante a própria sessão, aqui o primeiro secretário da mesa fará depois as devidas diligências para que conste na minuta da ata e na ata a respectiva alteração. Nesse sentido, com esta alteração que foi proposta pelo CDU e aceita pelo Bloco de Esquerda, vamos colocar o documento à votação. Perguntava então ao PS, o sentido de voto do PS. Favorável, Sr. Presidente. O sentido de voto da CDU. A favor, Senhor Presidente. Sentido de voto do Bloco de Esquerda é a favor, claro. A favor. Espécie do PSD, peço desculpa, Sr. Deputado. O PSD... O PSD vota a favor com declaração de voto feito por mim, Sr. Presidente. O PSD é a favor da declaração de voto, o Bloco de Esquerda também a favor. O PAN? A favor, Sr. Presidente. O PAN a favor. E o CDS? A favor, Sr. Presidente. E o Estatuto Municipal Independente? Não está, terá uma informação que não está. Então, nesse sentido, a proposta foi aprovada por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade do PSD por uma declaração de voto. Sr. Presidente, o PSD votou favoravelmente a esta moção porque efetivamente julga que é essencial para aquela população. Desde já queremos deixar nota que agradecemos ao Bloco de Esquerda ter retirado aquele parágrafo, como disse o deputado Bruno Simão, pronto, era um bocadinho complicado e problemático e não era justo. Depois gostamos de dizer que mais do que, apesar de termos votado a favor, mais uma vez, nota-se nestas moções do Bloco de Esquerda, mesmo nesta temática, o tal tom e o tal ímpeto populista a que não conseguem fugir. Com certeza que o facto de vir muitas vezes aqui esta temática não é com certeza pela ligação que existe entre o Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Francisco e o Bloco de Esquerda, não é com certeza por causa disso, mas também devemos deixar a nota que, apesar de termos votado a favor, queremos deixar bem claro que esta responsabilidade cabe claramente ao Governo do Partido Socialista e, portanto, é bom que isto fique muito claro para todos. Obrigado. Bom, feita então a declaração de voto, os documentos estavam em cima da mesa para discussão e deliberação, já foram todos eles votados. Nesse sentido, eu proponho, antes de então continuarmos no período de ordem do dia, interrompi este período de ordem do dia e dávamos então a palavra ao público, que neste caso são três inscritos que temos como munícipes. E nesse sentido, relembrava que cada município tem 6 minutos para colocar as suas respectivas questões e preocupações, e a Câmara de Louros depois terá, o Sr. Presidente da Câmara, ou quem o Sr. Presidente da Câmara entender, terá cerca de 15 minutos para dar as respectivas respostas. Nesse sentido, dou já a palavra ao Sr. Município Gonçalo Sanches Salgueiro. Muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, saudar... Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem. Em primeiro lugar, saudar todos os membros presentes nesta Assembleia, o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara. Dirijo-me novamente a esta Assembleia, como me dirigi nas
outras 5 ou 6 assembleias anteriores, precisamente pela que é a Rua Casal da Mata, mais precisamente a vertente que liga Montemor a Loures e que atravessa a propriedade do Correio Mor, já é um recorrente vir aqui queixar-me desta estrada, em que inclusive o Sr. Vereador já veio a Montemor e verificou a situação em que a rua é de domínio público desde 1959, a autarquia retira as pedras e este proprietário continua a fechar a estrada. Agora, como se não bastasse para além das pedras, é cabos dar-se novamente. Eu pergunto quantas vezes mais tenho eu que me vir queixar esta Assembleia, respectivamente referente a esta rua, pois é o percurso mais perto de Montemor a Loures e que permite a passagem de caminhões de bombeiros e que está fechado há 2 anos. Isto é revoltante. Eu pergunto, já me queixei 6 vezes em Assembleia, fora reuniões de Câmara, queixas da polícia por parte dos moradores. Eu não sou o único morador a queixar-me e a autarquia nada faz. E tem conhecimento. Isto é o pior de tudo. E como se não bastasse, a semana passada, a única alternativa existente que permite a passagem de caminhões dos bombeiros e veículos pesados, que é a que faz a ligação ao Casal dos Reis, foi fechada. Foi fechada, derivada penso que será o Lidl que está a fazer aquelas obras, derivado às obras existentes. Eu dirigi-me à obra, neste caso, falei com a pessoa responsável e disse-me que a rua poderá ficar fechada por 24 meses. Portanto, quando esta situação de ter as 2 ruas fechadas, a única hipótese de acesso a um combate a incêndio à zona da Serra de Montemor é de helicóptero, porque a Rua da Caneja tem 2,5 metros de largura. Portanto, é a autarquia, neste caso na obra, a autarquia tem conhecimento. No Correio Mor tem conhecimento e as 2 estradas estão fechadas. Inclusive, uma empresa sediada na Rua Casal da Mata, que é uma carpintaria, que tinha a sua matéria-prima entregue pela Rua Casal da Mata. Agora, de momento, nem sequer consegue receber a matéria-prima, porque tem a Rua Casal da Mata fechada, a rua que atravessa o Correio Mor fechada, e estamos assim. Já há 2 anos que esta estrada que atravessa o Correio Mor está fechada. Continua a deposição de entulhos, a colocação de pedras, a colocação de cabos de aço. Como se não bastasse este proprietário, com a passagem de máquinas de rastros na estrada que estava alcatroada, danificou a estrada toda. E continua a haver deposição de entulhos e a estrada é fechada sistematicamente. O Sr. Vereador que atualmente é o Sr. Vereador Paulo Amado, tem conhecimento, manda retirar as pedras, este senhor continua a pôr as pedras e eu ando todas as semanas a ligar para a Câmara Municipal para virem tirar as pedras. Eu pergunto, o que mais é que eu posso fazer? Que eu queixo-me à autarquia, a autarquia não resolve a situação, se a rua é de domínio público, está fechada, com cabos de aço e pedras, agora fecham a alternativa, que é a Rua Casal da Mata, eu digo e expresso aqui o meu descontentamento e da população, e peço ao Sr. Presidente Bernardino Soares, ao Sr. Vereador Paulo Amado, comecem a rezar, porque se houver um incêndio em Montemor, estamos no pedrógão, porque não há passagem a caminhões de bombeiros, o combate a incêndio só pode ser feito de helicóptero, porque os caminhões não têm 2 metros de largura. Estamos nesta situação, é o ponto de situação. Os acessos que existem para a Rua Casal da Mata, Rua da Caneja, Rua da Bela Vista e Estrada do Ceirão, o único acesso que existe atualmente não permite a passagem de caminhões de bombeiros. E estamos nesta situação. E entrar em época de incêndio, ainda por cima. Estamos entregues a helicóptero. Portanto, eu peço novamente ao Sr. Vereador Paulo Amado, como já é recorrente, que venha retirar as pedras, que mande retirar as pedras e que abra a estrada de vez. Porque se a estrada que vai sair ao Casal dos Reis, que também faz parte da Rua Casal da Mata, está fechada e pode ficar fechado, porque me disseram na obra, por um período de 24 meses, e o Correio Mor está fechado há 2 anos, então nós não temos como sair daqui nem combate a incêndio. É esta a situação que temos. Peço desculpa pelo meu tom derivado ao descontentamento, mas é geral na população de Montemor e tem que ser resolvido. Não podemos continuar a arrastar esta situação. Portanto, agradecer novamente o período que me foi dado para neste caso, falar da situação e pronto, é o ponto de situação. E peço que resolvam isto o mais rapidamente, pois tem que haver uma estrada aberta. Obrigado. Obrigado, Sr. Município, pelas questões que aqui nos colocou e dou agora a palavra ao Sr. Município João Reza, a quem dou a palavra. Boa noite. Muito boa noite, Presidente. Boa noite a todos os representantes do povo de Loures. E nesse sentido, estes problemas que se passam no Conselho não podem passar mais.
quem é que disse aos senhores da Câmara, uma vez que não há senhoras, que no pavilhão Feliciano Bastos, em Loures, no centro de vacinação por causa do Covid, que na sala de recuperação, que as pessoas que querem estar a ver vídeos da Câmara de Loures de propaganda, de marketing e de publicidade, naquelas cadeiras vermelhas, antigas e bem rijas. Ontem o Rio teve direito a outras cadeiras. Aqui é aquelas vermelhas e rijas, enfim, já bastante antigas. Quem disse que, felizmente, que as imagens não têm som, mas a pessoa está ali, depois de tomar a vacina, está com dores no corpo, dói o braço, dói a cabeça, sente-se estranho e ainda está a ver aqueles vídeos e acha que vão ficar melhor a ver que é o Museu do Conventinho que precisa de obras, que é o Museu da Cerâmica que precisa de obras, e depois há o descaramento de apresentar o passadiço, o Passeio Ribeirinha em Sacavém, a obra de realidade virtual, 6 milhões para uma obra para 6 km, que deve ser passadiços de ouro, pintados de ouro com diamantes, 1 milhão por cada quilómetro. Então, mas isto é inadmissível. Há várias evidências que esta Câmara várias vezes tentou, no tempo da pandemia, tirar aproveitamento da situação, promovendo-se. Há vários exemplos e este, infelizmente, é mais um deles. Isto é falta de noção da realidade. Ainda ontem tiveram que retirar 2 pontos da reunião de Câmara, que era para aprovar o Caracol Saloio e a arte de rua. E agora querem fazer o passeio sénior. Isto é desfazamento total da realidade em tempo de pandemia. É absolutamente lamentável. No ponto 2, o Caneiro de Sacavém. Loures. Os terrenos contaminados são a nossa marca. Na maior obra de sempre da Câmara, o maior desastre de sempre. Onde cai a maior nódoa no pano. 11 milhões. Os senhores quiseram andar a fazer a festa com os fundos europeus, que tanto que às vezes criticam, mas que aqui os 8 milhões, ainda por cima acham-se heróis, que são os heróis porque os terrenos estão contaminados. Então é melhor lá pôr uma placa a agradecer por descontaminarem os terrenos, não sei. Quem é que manda avançar para esta obra? Foi um erro, a avaliação. Não tinham estudos geológicos suficientes para avançar. Portanto, cometeram um erro. Ainda agora foi mais 800 mil euros para os terrenos contaminados. Quiseram fazer a festa. E ainda por cima, nesta obra, que não é a competência da Câmara. E estes senhores andaram, não foi, durante 8 anos a dizer isto não é da nossa competência, isto não é da nossa competência. Epá, e não é que, da vez que vão à fonte, era logo a maior delas todas que quebrou. Foi logo o maior azar deles todos. Decidiram-se atravessar à frente da administração central e, olha, o resultado é absolutamente desastroso. Aliás, nem sei porque é que não pediram também um parecer à CCDR. Assim, esta obra, em vez de durar 6 anos, durava 7 ou 8. Gostam tanto de pedir pareceres. É lamentável, mas alguém acredita que esta obra está pronta no final de 2021. Ninguém acredita nisto. Isto é inadmissível, é uma vergonha, sinceramente é lamentável. Quanto a inaugurações, Sr. Presidente, ainda ontem na reunião de Câmara disseram que não trabalham para inaugurações. Bom, isto é uma Câmara eleitoralista, já nem os autocarros vão conseguir inaugurar, porque é no fim do ano e o mandato acaba em setembro, e então anda para aí uns autocarros 94, cheios de grafites, que são uns verdadeiros lixo ambulante e monos. Aqueles autocarros da rodoviária, aquilo é um lixo, mas é para mostrar os grafites. Loures é a terra dos grafites, é uma vergonha. Em Odivelas foram construídos vários centros de saúde, paulatinamente durante este tempo, durante os anos, e aqui em Loures, durante 8 anos, bola, zero. Andaram para aqui engonhar, a dizer que não era da responsabilidade deles, não pagaram os 30% que o governo queria, estão a fazer agora, mas já um bocado tardiamente, e então agora já nenhum centro de saúde vão conseguir inaugurar, uma vez que ele vai ser inaugurado de Santiri, já nem pode levar o Jerónimo, porque vai ser inaugurado em Pires Coxo, vai ser inaugurado até 11 de novembro, e as eleições são a 29 de setembro. É lamentável. Em relação a outra questão, é o património dos pobres, Sr. Presidente. Em Santo Antão do Tchal tem feito tábua rasa sistematicamente a esta questão.
a obra do Padre Américo. Os terrenos são da freguesia. Os senhores nem sequer responderam, nem sequer falam. O senhor diz que leva em conta as minhas propostas. Porquê é que não passa a obra do Padre Américo, o património dos pobres, para a gestão da Câmara? Porque o Patriarcado de Lisboa não tem uma agência imobiliária para estar a vender as casas. E os terrenos são da freguesia. A Câmara tem que intervir nesta questão. Provavelmente o meu tempo está a começar. Para finalizar, o senhor não me disseram na reunião de Câmara que tomam em conta as minhas propostas. A minha proposta é que a Visabeira e a Confra Silvas sejam eles a pagar a pavimentação da Rua dos Loios, uma vez que também contribuíram para o seu desgaste em Santo Antão do Tejal. Era mais do que justo. Era moralmente correto. Deviam ser eles a pagar essa pavimentação. Além disso, também deviam a Confra Silvas e a Visabeira ser eles a construir um acesso próprio para os próprios. Para finalizar, proponho que seja atribuída a medalha municipal, conforme fiz por e-mail, para a jornalista Ana Leal da TVI, que descobriu o caso, desvendou o caso Jerónimo, e para a Alexandra Borges, também da TVI, pela investigação que fizeram nos bairros municipais e que depois acabou essa investigação por resultar numa melhoria, em que a Câmara teve que começar a tomar uma atitude na gestão desses bairros. Portanto, eu fiz por e-mail, a minha proposta é que essas duas senhoras distintas jornalistas sejam condecoradas pelo município 26 de julho. Obrigado e muito boa noite. Obrigado, boa noite e um agradecimento pelas questões que aqui nos colocou. E dou agora a palavra ao Sr. Município Gonçalo Filipe Ribeiro. Muito boa noite. Olá, boa noite. Antes de mais, muito obrigado a todos por me darem esta oportunidade de intervir aqui e falar um bocadinho de um projeto que eu tenho. Agradecer às pessoas que me estão a ouvir também. E também, agora, baseado um bocadinho no projeto que eu venho falar, eu sou músico e tenho lutado um bocadinho aqui pela inclusão social de pessoas em projetos musicais. E eu tenho conhecimento que foram apoiados alguns projetos musicais aqui no Conselho e essas iniciativas são de louvar. O meu projeto já tinha sido apresentado há cerca de 4 anos em Assembleia, mas desde então nunca mais existiu nenhum manifesto de um real interesse em me apoiarem na execução deste projeto. Este projeto tem uma grande componente social e o objetivo do meu projeto é criar uma espécie de uma associação, o caminho será esse, será para uma associação que é para ensinar pessoas a tocar um instrumento musical, criar uma espécie de uma oficina onde tínhamos a capacidade de recolher e armazenar e recuperar instrumentos musicais que as pessoas queiram doar para nós lhe darmos uma nova vida e disponibilizarmos estes instrumentos a quem precisa deles e que não tem acesso de uma outra forma. Bem, este projeto vem um bocadinho na ordem de a minha defesa durante o lockdown e durante o confinamento, a minha defesa a nível psicológico e a nível mesmo de não me manter parado foi refugiar-me na música e naquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e que é uma grande terapia. Além disso, está provado, e existem vários estudos que provam isso, que existe uma correlação direta entre aprender música e desenvolver novas habilidades cerebrais. Permite desenvolver a autodisciplina, a paciência, a sensibilidade, a coordenação motora, a coordenação temporal, a capacidade de memorizar, das pessoas se concentrarem, manterem um foco, o que aqui é muito importante para a inclusão social, não é? E também melhora a capacidade da leitura.
Também existe um desenvolvimento da capacidade do multiprocessamento, porque temos sempre que utilizar vários sentidos quando estamos a tocar ou a aprender a tocar. Temos que usar vários sentidos simultaneamente. Aumenta também as ligações cerebrais entre os dois hemisférios do cérebro. Permite-nos ter melhorias emocionais, porque quando estamos a tocar um instrumento ou a cantar, estamos a expressar os nossos próprios sentimentos e as nossas emoções através daquilo que estamos a fazer, através da música. Permite-nos ter uma capacidade de trabalhar em equipa. E as aulas de música desenvolvem o pensamento lógico, o pensamento analítico, que já falámos anteriormente, aumenta a concentração, a cognição, o desenvolvimento motor, ajuda a combater o stress, a insónia, a depressão. E eu poderia dizer que a música é como uma válvula de escape para as nossas situações difíceis do dia-a-dia e da vivência diária. Normalmente quem desenvolve estas habilidades, em termos de tocar um instrumento, fica com um sentimento pessoal de autoconfiança, ajuda a ganhar autoconfiança e um sentimento de autogratificação. Dá-nos sentimentos de calma e sentimentos que acabam por favorecer a nossa autoaprendizagem, a nossa autodidáxia. Pois procuramos sempre aprender mais do que aquilo que nós sabemos por nós próprios. E é esse o grande foco neste projeto, é ensinar pessoas a que elas ganhem gosto por tocar um instrumento e de querer saber mais e de lhes dar esta capacidade de conseguirem aprender por elas mesmas. A música é muito boa porque ensina-nos também a superar medos e a assumir riscos. E o meu grande objetivo de estar aqui a falar hoje é o que eu tenho já lutado desde há 4 anos atrás, ou se calhar há um pouco mais. Eu vivo em Moscavide e para este projeto ser realizado eu preciso de um espaço, nós precisamos de um espaço onde possamos desenvolver esta atividade. E no mandato anterior aqui de Moscavide, quando eu intervim nesta Assembleia, logo quando cheguei a Moscavide, depois de ter acontecido a Assembleia, a sessão, eu recebi um contacto da antiga Presidente, mas que não foi de bom grado, porque eu tinha indicado na Assembleia que a Junta não tinha respondido a 4 e-mails que eu tinha enviado, e penso que a senhora Dona Presidenta não tenha gostado e ligou-me com um tom muito... Podia que terminasse, sim. Que já completou o seu tempo. Com certeza, estava só a manter o raciocínio, porque é que eu estou a voltar aqui para expor o meu projeto. Pronto, conclusão feita. Muito obrigado. Sr. Município, obrigado pelas questões e pelas observações que aqui nos deixou. Agradecer assim de uma forma global a todos os 3 municípios que aqui colocaram as suas questões e dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, ou quem o Sr. Presidente da Câmara entender, para dar as respectivas respostas. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só aqui ligar a Câmara. Então, muito boa noite ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e à mesa e a todos os eleitos aqui presentes. Cumprimento também o público que hoje procurou vir aqui colocar as suas questões e que nos está a assistir à nossa sessão. A primeira resposta que vou dar é ao Sr. Município Gonçalo Salgueiro. Como o Sr. Município referiu e bem, nós já por 2 vezes fomos retirar as pedras do caminho
na sequência dos contactos tidos com o Sr. Munícipe e com outros munícipes. De facto, houve a reposição por parte do proprietário e, portanto, nós estamos a ponderar a utilização de outro tipo de medidas no sentido de garantir que é respeitada a característica pública daquele caminho. Quanto ao Sr. Munícipe João Reza, queria dizer-lhe que não se trata-se de vídeos informativos que passam nos centros de vacinação. Aliás, uma parte significativa deles são referentes ao património edificado das várias freguesias e ao património natural das várias freguesias, portanto, tem, aliás, uma parte muito importante nessa matéria. Há também a divulgação de números de contacto essenciais, dos atendimentos municipais, da linha de apoio social, da linha de apoio ao cuidador informal e um conjunto de outras informações úteis em matéria não só de combate à pandemia, mas também de acesso aos serviços da Câmara. E há depois alguns outros vídeos que relatam atividades da Câmara, mas sem qualquer vertente propagandística, aliás, com escasso ou nenhuma presença de eleitos municipais nesse conjunto de vídeos que passam durante aquele bocado que se está. Eu também esta semana estive a assistir, também fui levar a primeira dose da vacina e portanto, comprovo que são situações absolutamente normais. Quanto à questão que referiu, ainda bem que referiu a questão do caracol saloio e da feira de rua, que retirámos, tínhamos as propostas em reunião de Câmara desde a reunião anterior e retirámos porque elas estavam em ponderação, tendo em conta a situação de pandemia, mas a conversação que existia, quer com os restaurantes, quer com as autoridades de saúde, no sentido de verificar se existiam as condições mínimas para a realização, mesmo de forma mitigada, do Festival do Caracol Saloio. A conclusão a que se chegou, por consenso, é que o conjunto de limitações que existiriam, limitando bastante o número de lugares por restaurante, tornava pouco interessante para os restaurantes a sua concretização e também o município tinha preocupações com a questão da possível acumulação de pessoas junto a esse espaço, mesmo sendo um espaço ao ar livre. E, portanto, tudo ponderado, entendemos não fazer seguir esta iniciativa. Ela estava na agenda da reunião de Câmara cautelarmente para, se caso quiséssemos avançar, poderem ser aprovadas as normas de candidatura, mas isso concluímos que não era nesse sentido que íamos e, portanto, as propostas foram retiradas. Quanto ao passeio sénior, a situação é semelhante. O que se aprovou foi a abertura do período de inscrições. Não há, naturalmente, ainda a certeza de que a iniciativa se possa realizar. Agora, se nós não procedermos à abertura das inscrições no momento em que habitualmente isso acontece, depois, se quisermos realizá-las, as inscrições não estão concretizadas. E, portanto, é esse o sentido da proposta que foi aprovada. Vamos ter que analisar a situação pandémica. De qualquer forma, já temos por certo que a iniciativa, se vier a realizar, não poderá realizar-se nos moldes habituais e, portanto, terá que ser também organizada de uma forma mitigada que os nossos serviços estão a estudar. Não estou de acordo com o Sr. Munícipe João Reza em relação ao Caneiro ser uma nódoa neste Executivo Municipal, porque nódoa foi não ter sido feito nada ao longo de muitas décadas e deixar a população de Sacavém à mercê das cheias e todas as inundações que muitas cabos daquelas ruas tinham, com prejuízos muito grandes para a população e, sobretudo, para o comércio. E, portanto, desta vez está-se a fazer com problemas, com dificuldades, sem dúvida, mas está a avançar e ainda bem que o fizemos. A mesma coisa em relação aos centros de saúde, não é verdade que o Sr. Município diz. Nós temos em curso o fundamental da resolução dos problemas de edifícios nos centros de saúde no nosso Conselho, Santiria com a obra já numa fase a aproximar-se do final, o Centro de Saúde do Catujal com o concurso prestes a terminar e que permitirá a adjudicação da obra daqui a algumas semanas.
e aprovamos esta semana na reunião de Câmara, ontem mesmo, o protocolo com a Administração Regional de Saúde para a construção do Centro de Saúde do Tochal, ficando apenas a faltar o Centro de Saúde de Camarate, em que estamos a finalizar a elaboração do programa funcional da parte da ARS e a concretização das características do terreno, dos 2 terrenos que temos em alternativa, para a possibilidade da sua implantação e depois seguir-se-á a elaboração dos projetos que a Câmara está disponível para fazer. Quanto ao património dos pobres, eu não sei se o Sr. Município João Reza está a propor a nacionalização daqueles bens. São, como diz, bens do patriarcado. Mas não posso acompanhar essa proposta porque se trata de bens de uma entidade que, enfim, que é externa à Câmara e digamos que no período da Primeira República houve várias nacionalizações de bens da Igreja, mas eu penso que não estamos nessa fase histórica e não me parece que seja essa uma proposta aceitável. Quanto ao Sr. Município Gonçalo Ribeiro, eu lembro-me da sua intervenção no mandato anterior. E queria dizer-lhe que vamos contactá-lo a partir do Departamento de Cultura para que possamos marcar uma reunião consigo e trabalhar mais em concreto nessa ideia. Devo também chamar a atenção, com toda a verdade, que a Câmara tem determinados requisitos para apoiar projetos. A sua ideia é muito interessante, sem dúvida, mas precisamos de alguma estruturação para que possa ter o apoio de uma entidade pública, por razões legais e por razões de funcionamento das entidades públicas, como é o caso da Câmara Municipal. Mas vamos contactar os nossos serviços de cultura para podermos discutir melhor essa sua proposta e vermos se há alguma hipótese de podermos ajudar a viabilizar. Devo dizer que subscrevo inteiramente todas as considerações que fez sobre a importância da música na vida das pessoas, e é por isso que ela tem um papel destacado na política municipal. O município apoia de forma substancial um conjunto significativo de escolas de música e bandas filarmónicas no nosso concelho, que são um viveiro de jovens músicos e que permitem a aprendizagem da música a muitas centenas de jovens. Apoia também fortemente o Conservatório de Artes de Loures, uma grande instituição social, cultural e musical do nosso concelho, com estatuto nacional neste momento. Apoia o Conservatório de Lisboa com o seu polo de Sacavém, onde também 70 jovens e crianças aprendem a música a partir do Conservatório. Apoia as orquestras de geração, uma iniciativa muito importante também na fruição da música e na aprendizagem da música. Apoia e dinamiza a partir das universidades sérias, das academias dos saberes, também a prática musical para os séniores e tem programas de aulas de música em todas as turmas e escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo da rede pública e também já de IPSS integradas na rede social, em que é proporcionado a todas as crianças desses níveis de ensino o acesso à formação musical, à prática musical, porque consideramos, como o Sr. Município disse, que ela é muitíssimo importante para a formação do ser humano, para o seu acompanhamento ao longo da vida e importante para que, num conjunto de outras áreas cognitivas, psíquicas e outras, o bem-estar global do indivíduo possa ser atingido também pela prática da música, que aqui neste Conselho pode ter a certeza que é muitíssimo incentivado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Damos assim por encerrada esta parte da intervenção do público, agradecer aos municípios as questões que foram aqui colocadas, bem como também agradecer as respostas do Sr. Presidente da Câmara. Vamos então retomar o nosso período de ordem do dia. Neste caso já tenho aqui alguns senhores deputados inscritos e começo desde já relembrando, antes de reiniciarmos este PAOD, que a nossa sessão de hoje, era uma nota prévia que queria deixar no início e esqueci-me. Esta sessão de hoje é longa, há um conjunto de pontos para deliberação e para discussão. É uma sessão com muitos pontos agendados na nossa ordem de trabalhos, que não pode haver continuação, uma vez que 2 a 8 dias irá realizar-se a Assembleia Municipal Ordinária para a discussão da gestão municipal.
pelo que não pode haver continuação. Nesse sentido, pedia brevidade nas intervenções para que, de facto, possamos fechar esta sessão e votados os pontos. Com esta nota prévia, dou então a palavra ao Sr. Deputado Municipal João Pinto, do PS. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos e obrigado pela palavra que me é dada. Apenas duas questões neste momento. Uma delas tem a ver com uma árvore, ou uma pernada de uma árvore, que caiu na N115 junto à São Togal. Eu pergunto se será que esta árvore está podre? Porque, segundo nós sabemos, e as pessoas que passam lá, nunca houve trabalho de poda, pelo menos visível, e para a sua preservação. Não me interessa saber de quem é a árvore, penso já digo também, mas que aquilo podia ter causado alguns problemas. Imaginemos que havia alguém naquela paragem que foi desfeita, e porque a não utilização de podas ao longo de outras árvores já na freguesia, que não se vêem também a acontecer. Algumas sabemos que são da responsabilidade da Junta, as outras também não lhe sei dizer se são ou não são. Mas isto a mim não me interessa quem é o dono. Eu quero as coisas feitas, que é para isso que eu pago. E já agora, quando é que irá ser reposta a paragem, que tem bastante utilização dos trabalhadores das empresas sediadas ali ao redor? Outro assunto tem a ver com o Centro de Atividades Educativas no bairro municipal da Manjoeira. Como se sabe, esta entidade está com alguns problemas quase graves e eu gostaria de saber se a CML, a Câmara de Loures, o Executivo, se já está garantida a continuidade do projeto, bem como quais as medidas que irão tomar. Muito obrigado. Disse. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que o PS tem 14 minutos e 25 segundos. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Nuno Figueiredo, da CDU. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. eleitos. Foi ontem noticiada uma ação da Polícia Judiciária que terá incidido na área de fiscalização do Serviço da Polícia Municipal. Gostaríamos de saber, Sr. Presidente, se há algum esclarecimento que seja possível dar neste momento à Assembleia Municipal. Acrescentamos, Sr. Presidente, que consideramos da maior importância todas as ações que consubstanciem um efetivo combate à corrupção e ao cabal esclarecimento de todas as situações que possam constituir como uma deformação ao funcionamento dos serviços públicos. Valorizamos o compromisso assumido publicamente ontem pela Câmara Municipal de Loures, que dá nota do seu empenhamento com este objetivo. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Lembrar que a CDU tem 11 minutos e 49 segundos e dou agora a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Camarato, Unhos e Apelação, o Presidente Renato Alves. Sr. Presidente Renato Alves. O Sr. Presidente Renato Alves não está em condições de poder participar. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, se assim entender, para dar algumas respostas. Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui ainda a tentar recolher uma informação, mas vou tentar responder o melhor que puder. Quanto à árvore da Estrada Nacional 115, a pernada, a famosa pernada, de facto, o Sr. Representante João Pinto não lhe interessa saber de quem é a responsabilidade, mas a mim interessa-me dizer, porque as coisas não são assim. O senhor quer responsabilizar a Câmara por uma coisa que não é da sua responsabilidade. Esta responsabilidade é da IP e posso lhe dizer também que tenho informação de que amanhã a árvore vai ser cortada. Quanto à paragem, não tenho neste momento informação sobre essa matéria.
Quanto à instituição da Majoeira, não tenho nenhuma informação de que vá haver alteração nos apoios a este tipo de instituições e, portanto, é essa a resposta que tenho para lhe dar. Quanto ao senhor eleito representante Nuno Figueiredo, de facto houve, como é do conhecimento público, ontem uma importante ação da Polícia Judiciária de buscas no setor da fiscalização municipal, no nosso município. Devo dizer que não foi com total surpresa que assistimos a essa ação, não tivéssemos qualquer informação sobre ela, porque não tínhamos nem tínhamos que ter, mas porque o município já há algum tempo enviou elementos que considerou passíveis de investigação para o Ministério Público, que é a entidade competente para os receber. Não sei se estão incluídos nesta investigação, mas o que temos que cuidar agora é de apoiar as autoridades, como ontem fizemos durante todo o dia e faremos no esforço solicitado, para que apurem toda a verdade e para que possamos garantir que não temos fenómenos de corrupção no nosso município, regozijando-me eu pelo facto das autoridades estarem a intervir nesta matéria, garantindo que agora a Justiça possa avaliar os comportamentos e os factos e determinar as medidas que considerar adequadas e necessárias. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui com um problema de som, vamos tentar resolver rapidinho. A tentar saber se o Sr. Presidente Renato Alves já está em condições de poder usar da palavra, mas acho que não está cá. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas isto também não consigo. Tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente, não estamos a conseguir ouvir a sua intervenção. Estão a ouvir? Sim, agora estamos. Pronto, ok. A questão que eu queria colocar era dirigida, se o Sr. Presidente da Câmara me permitir, ao vereador Paulo Rui Amado, na sequência da última Assembleia que eu questionei, ele ficou de me dizer alguma coisa
sobre os contratos interadministrativos, especialmente aquele que previa, ou que é proposto, o asfaltamento da rua número 1 e número 6 do bairro das Sousas. Eu sei que o Sr. Presidente hoje se calhar não vai ter tempo, ou o Sr. Vereador não vão ter tempo para me poderem responder, dado que a pergunta anterior sobre os problemas que aconteceram, ou as situações que aconteceram ontem, se não estou em erro, ou hoje na Câmara Municipal, de certeza absoluta que vai levar o Sr. Presidente da Câmara muito tempo a fazer a explicação. Portanto, já sei que se calhar hoje não vou ter tempo para ser respondido, mas depois numa próxima oportunidade assim falarei. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente Renato Alves. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição neste PAOD, pelo que vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente da Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo a sua recomendação de brevidade, não tenho aqui informação sobre o contrato em concreto. O que posso dizer é que já foram aprovados ontem mais contratos interadministrativos. Aliás, sei que o Sr. Presidente já deu orientações para que pudessem ser incluídos na Assembleia Municipal da próxima semana, para que possam imediatamente entrar em vigor, o que agradeço também, mas terei muito gosto em lhe dar essa informação. Não vai ter resposta do vereador Paulo Rui Amado, porque ao dia de hoje ele já não está em funções, embora o vereador Tiago Matias esteja de férias. Portanto, só me tem a mim hoje. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não tendo mais nenhum pedido de inscrição, então vamos dar por concluída este período de ordem do dia. Vamos então entrar no período da ordem do dia e, nesse sentido, temos o ponto número 1, que é uma proposta da Câmara Municipal de Loures, a proposta número 205/2021, sobre a aprovação da segunda alteração modificada às grandes opções do plano 2021-2025, uma autorização de acordo relativo ao financiamento do exercício pela área metropolitana de Lisboa das suas competências enquanto autoridade de transportes a celebrar entre os municípios que a integram, também uma autorização da despesa e compromissos plurianuais associados à celebração do acordo relativo ao financiamento do exercício pela área metropolitana de Lisboa nas suas competências enquanto autoridade de transportes e celebrar entre os municípios que a integram, com a respectiva repartição de encargos e compromissos plurianuais nos anos económicos 2022-2029, no valor máximo em cada um dos anos de 3.917.040 euros. Nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, caso queira fazer uma apresentação do respectivo ponto. O Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Obrigado. Muito brevemente, esta proposta tem a ver com um pedido da área metropolitana em função de solicitações do Tribunal de Contas para o visto do contrato do concurso de nova rede rodoviária, transporte rodoviário. Ela tem três aspectos essenciais. Um primeiro, no ponto 1, que é simplesmente alterar os anos em que se processa nas nossas grandes opções do plano este contrato, uma vez que tudo adiantou um ano com a questão do atraso da pandemia e também do Tribunal de Contas, e portanto trata-se de acrescentar um ano no final, e é esse o conteúdo fundamental do ponto 1 da deliberação. Nós já tínhamos, ao contrário de outros municípios, esta ação nas GOPs, e portanto essa parte de estar nas GOPs já tínhamos cumprido, há apenas que alterar um ano. No ponto 2, é a resposta a uma exigência do Tribunal de Contas de que haja um compromisso de financiamento dos municípios, porque a verba do PART está incluída no Orçamento de Estado, que é um instrumento legislativo com vigência anual e, portanto, não até ao final do contrato, e, portanto, propõe-se a aprovação deste acordo de financiamento, que será o compromisso dos municípios perante o Tribunal de Contas em relação a este financiamento. O terceiro ponto é a assunção da despesa e da repartição da despesa com os respectivos compromissos plurianuais entre 2020 e 2029. É, portanto, este o conteúdo desta proposta. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação do ponto. Não tenho nenhum pedido de inscrição, mas vou confirmar na nossa plataforma. De facto, não existe nenhum pedido de inscrição, pelo que vou então colocar o ponto à respectiva votação. Perguntava então o sentido de voto do PS. A favor, Sr. Presidente. Obrigado. O PS, a favor. O sentido de voto da CDU.
A favor, Sr. Presidente. A favor, a CDU. Sentido de voto do PSD? A favor, Sr. Presidente. PSD a favor. Sentido de voto do Bloco de Esquerda? A favor, Sr. Presidente. Também a favor. Sentido de voto do PAN? A favor, Sr. Presidente. Também a favor. E sentido de voto do CDS? A favor, Sr. Presidente. Também a favor. Então a proposta foi aprovada por unanimidade. Passemos assim ao ponto número 2 da nossa ordem do dia. É uma proposta 237/2021 da Câmara Municipal de Loures, relativo aos documentos de prestação de contas consolidadas de 2020, nomeadamente o relatório de gestão consolidada, as demonstrações financeiras e orçamentais consolidadas, a certificação legal das contas consolidadas e o parecer sobre os documentos emitidos pelo Revisor Oficial de Contas. Pedi ao Sr. Presidente da Câmara se quer usar da palavra para fazer uma introdução do ponto, dispensa a introdução do ponto. Perguntava então aos senhores Secretários Municipais se querem usar da palavra. O Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda, pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. É para referir que em 2020 o resultado líquido da autarquia de Loures foi de 5.700.000 euros negativos. Cerca de 1.400.000 euros foram aplicados em despesas gerais, edifícios e imóveis. No entanto, este investimento não foi canalizado para a habitação pública, porque a quase totalidade deste montante, cerca de 1.100.000 euros, corresponderam a despesas com maquinaria e equipamento. É o caso para dizer onde é que anda a tão propalada estratégia municipal de habitação. Mas adiante. O valor do investimento público da autarquia de Loures no ano 2020 foi de 21.569.000 euros. Apesar deste importante valor, constatamos que de 2019 para 2020 existe uma considerável redução do montante de ativos fixos tangíveis. Esta rúbrica passou de 1.342.842 euros para 1.328.682 euros. Isto significa que o fluxo de investimento público continua a ser inferior às depreciações ocorridas no período síntoma de difícil situação económica para o município que Loures atravessa. Além disso, no ano 2020, a taxa de desemprego verificada no Conselho foi de 12,9%, um valor muito superior face à média nacional, que se situou em 6,8%. Em relação a este indicador, importa referir que um aumento do investimento público poderia ser um catalisador importante para promover o desenvolvimento económico do município, com a criação de mais postos de trabalho, bem remunerados e, sobretudo, setores económicos dinâmicos. É certo que o novo regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais constitui um colete de forças apertado para os municípios. No entanto, claramente o Executivo Camarário poderia ter feito mais para apoiar as pessoas e ajudar as empresas do Conselho a ultrapassar as consequências económicas negativas provocadas pela pandemia do Covid-19. Tendo estado no regime de estado de emergência durante a generalidade do ano 2020, consideramos que não seria difícil argumentar junto da DGAL que o município de Loures estava numa situação de calamidade pública, podendo, por isso, se necessário, dispor de maior discricionariedade para contrariar empréstimos e superar limites de endividamento público. Em suma, e concluindo, consideramos que o Executivo deveria ter executado um orçamento municipal mais ambicioso que virasse a recuperar a economia local e a apoiar os agentes económicos, mesmo que sacrificasse o equilíbrio orçamental no muito curto prazo. Fez pouco pelas empresas e pelas famílias de Loures, Sr. Presidente. Foi curto, muito curto. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Relembro que estamos a apreciar os documentos de prestação de contas consolidadas e, portanto, faço essa nota. E não tenho mais nenhum pedido de inscrição, pelo que dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, caso assim entenda. Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve. Sr. Representante Carlos Gonçalves, algumas das suas afirmações
são uma contradição nos próprios termos. Há de reparar que o resultado líquido negativo deve-se, em grande parte, às necessidades de despesa com o combate à pandemia da Covid-19, por exemplo, com apoio a instituições que não estava previsto naqueles montantes. Portanto, o senhor registra o resultado negativo como uma coisa negativa e depois diz que o equilíbrio orçamental não devia ter sido uma preocupação para se apoiarem as pessoas e as instituições, pois foi isso precisamente que fizemos e por isso é que tivemos resultado negativo, Sr. Representante Carlos Gonçalves. E não estamos preocupados com ele, porque ele não significa uma pior saúde financeira do município, é apenas o apuramento entre os ativos o ativo e o passivo neste ano de 2020. Ainda por cima, como disse bem, este ano foi um ano de grande investimento, apesar da pandemia. E o que o senhor devia ter sublinhado é que nós fomos capazes de combater a pandemia, de proteger os nossos trabalhadores e, mesmo assim, de concretizar mais de 20 milhões de euros de investimento, que é um dos mais altos valores das últimas décadas. E isso é que é verdadeiramente significativo e por aí também combatemos o desemprego que também nos preocupa. Quanto à questão dos ativos fixos tangíveis, de facto, como disse, eles vão sendo diminuídos pelas depreciações, pela amortização dos bens, mas na realidade o que estamos a fazer de investimento neste momento vai certamente contrabalançar essa redução neste ano. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Perguntava se há algum Sr. Deputado Municipal que quer usar da palavra neste ponto em concreto. Não existindo, este ponto, como sabem, é um ponto só de apreciação, portanto não carece de deliberação, e entramos assim no ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a proposta número 242/2021, também da Câmara Municipal de Loures, relativo ao contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal, nomeadamente no que respeita ao investimento da Junta de Freguesia de Loures, com vista à requalificação das zonas verdes da Praça de Timor, fase 2. Como temos aqui um conjunto de contratos interadministrativos, não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer usar da palavra agora para fazer a apresentação de todos, ou prescinde da Presidente, se me der a palavra só 15 segundos para dizer que temos mais um conjunto de contratos interadministrativos, para a semana teremos outro, mantendo o nosso compromisso, de mesmo neste ano de final de mandato, tramitar os contratos interadministrativos com toda a lisura e a rapidez que corresponda ao caráter completo que as propostas das juntas de freguesia tenham. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho uma inscrição neste ponto em concreto e desde já dou a palavra à Sra. Deputada Municipal Cristina Capitão, da CDU. Muito boa noite, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, que cumprimente todos os presentes. A CDU manifesta a sua satisfação pela crescente e consolidada dinâmica de cooperação entre a Câmara Municipal e as freguesias do Concelho. Este trabalho progressivo de intervenção das freguesias na resolução de problemas de proximidade, que, salvo algumas exceções, se tem revelado producente. Este empenho é confirmado pela expressão financeira que estes contratos interadministrativos têm. Nos últimos 2 anos foram já mais de 2 milhões de euros o valor das transferências para este tipo de intervenções. Um esforço financeiro que se reveste da máxima importância e que permite às juntas de freguesia propor a construção, reconstrução e reparação de equipamentos relevantes, apoiando uma política de proximidade que contribui para resolver obras estruturantes rapidamente, revertendo de imediato para o benefício dos fregueses. Estes contratos são uma proposta concreta de transferência de verbas, numa política de descentralização, proximidade, confiança, transparência e flexibilidade, com a transferência de meios financeiros, logo após a aprovação dos contratos, que permita às juntas realizar com autonomia a sua gestão e planeamento para a concretização das mesmas. Uma confiança depositada nas juntas, com as respectivas transferências de valores, logo que os contratos são aprovados. Salientar, por um lado, a responsabilidade da maioria
maioria das juntas com o cumprimento dos acordos, por outro, o rigor da Câmara, pela atuação de quem viola o cumprimento do acordo, não se coibindo de atuar com uma política de transparência e defesa da boa gestão dos dinheiros públicos, disse. Obrigado, Sra. Deputada Municipal. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição neste ponto, pelo que vou colocar o mesmo à votação. Penso que posso fazê-lo desta forma. A quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Eu perguntava se há declarações de voto. Não existindo, passamos então ao ponto número 4. Sendo que a proposta número 3, o ponto número 3 foi aprovado, portanto, por unanimidade. O ponto número 4 é uma proposta número 243, 2021, relativa ao contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal, no que respeita ao investimento na Junta de Freguesia de Louros, com vista à requalificação dos espaços destinados, dos espaços ajardinados da urbanização Casal do Covão. A Câmara Municipal de Louros, o Sr. Presidente da Câmara já fez a apresentação do ponto, perguntava quem é que se os senhores deputados querem usar da palavra. Vou consultar aqui a plataforma, não existe nenhum pedido de inscrição, pelo que vou então colocar à votação. Seguindo a mesma metodologia, perguntava quem vota contra, quem se abstém, está igualmente aprovado por unanimidade, perguntava se existe declarações de voto, não existindo, passamos então ao ponto número 5. O ponto número 5 é a proposta número 244 de 2021, também é um contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal para investimento na Junta de Freguesia de Lousa, com vista à construção do Miradouro de Val de Lousa. O Sr. Presidente da Câmara fez igualmente no início a apresentação do ponto, perguntava aos senhores deputados se querem usar da palavra. Não existindo o pedido, vou colocá-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está igualmente aprovado por unanimidade. Perguntava também se há declarações de voto. Não existindo, passamos ao ponto número 6. O ponto número 6 é uma proposta número 245, 2021, contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal, relativo ao investimento na União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tujal, com vista à requalificação do Parque Infantil do Polo Desportivo das Lebres e substituição do mobiliário urbano. O Sr. Presidente da Câmara já fez a introdução também do ponto e tenho aqui um pedido de inscrição, que é o Sr. Presidente da União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tujal, João Florindo, a quem dou a palavra. Sr. Presidente, boa noite. Vou-me dispensar dos cumprimentos e dizer que, mais uma vez, me congratulo com o Executivo Municipal por facto de ter criado esta figura para os contratos interadministrativos, permitindo, mais uma vez, que se possa requalificar um parque infantil, neste caso concreto, no Polo Desportivo das Lebres, e também a substituição do mobiliário urbano. E, de facto, estas obras são importantes para a população e é para me congratular mais uma vez e dizer-vos que temos em curso um outro contrato interadministrativo que mandamos executar um projeto de arquitetura que é da requalificação do Lar do Zamujal, e logo assim que a equipa de arquitetura nos entregue o documento, o projeto, enviaremos para a Câmara para poder dar o seu parecer técnico e podermos também, mais uma vez, avançar com essa obra. Muito obrigado e muito boa noite a todos. Obrigado. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição. Vou então colocar o ponto à relativa votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado também por unanimidade. Perguntava se existem declarações de voto. Não existindo. Passamos então ao ponto número 7. O ponto número 7 é a proposta número 246 de 2021. Também ela um contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal para investimento na União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, com vista à beneficiação da rotunda do Largo El Rei Dom Duarte em Santo António dos Cavaleiros. O Sr. Presidente da Câmara fez também igualmente a apresentação do ponto no início, não tendo nenhum pedido de inscrição para o mesmo, coloco à votação. Perguntava então quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Declarações de voto também não existem, passamos então ao ponto número 8. O ponto número 8 é a proposta número 259, 2021,
relativa ao Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Louros. Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se quer fazer a introdução do ponto. Com o Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Uma breve introdução. Em primeiro lugar, para explicar o processo para chegarmos até aqui, é esta proposta para deliberação da Assembleia Municipal. Foi criada, em primeiro lugar, a plataforma de monitorização e acompanhamento que está referida, com várias entidades, que está referida nos documentos que estão presentes aos senhores representantes. Essa plataforma aprovou este plano, que tem sido trabalhado, aliás, em consonância com o Alto Comissariado para as Migrações, e foi essa proposta aprovada pela plataforma que foi levada ao CLAS, que também a aprovou por unanimidade. A partir daí, houve deliberação na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, perdão, e agora temos hoje a oportunidade de deliberar na Assembleia Municipal. Eu diria que numa breve caracterização deste documento, há um diagnóstico muito importante das características e também dos problemas da população migrante no nosso concelho, que é, como sabem, significativa. Somos um dos concelhos em que isso é mais importante, e penso que podemos caracterizar os principais problemas em dois capítulos específicos. O problema da legalização, da regularização de documentos que têm a ver com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que tem tido uma grande incapacidade para responder aos nossos munícipes. Isto apesar do grande trabalho do nosso Gabinete de Apoio ao Migrante, que fez em 2020 quase 7.000 atendimentos, o que é notável, E, por outro lado, um outro problema é todo um conjunto de situações de precariedade em que vivem muitas das pessoas migrantes, não só no nosso concelho, mas em toda a região de Lisboa e até no país. Precariedade do ponto de vista laboral, muitas vezes também induzida pela falta de situação legalizada junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e mesmo do ponto de vista habitacional, porque aí se verificam, embora não de forma superior a outros concelhos da área metropolitana, situações de sobrelotação habitacional, às quais também estamos a procurar dar resposta com a estratégia local de habitação. Um ponto importante e positivo é que, se olharmos para os dados da evolução do sucesso escolar nos migrantes, vemos que ele tem vindo a evoluir genericamente em todas as faixas etárias e ciclos de ensino, o que não deixa de ser também um resultado do esforço de integração que no nosso Conselho as escolas, em particular alguns agrupamentos onde há maior concentração de crianças e jovens migrantes, estão a fazer, e também dos apoios que o município tem vindo a dar do ponto de vista do apoio socioeducativo, como material escolar, como um conjunto de outros apoios, mesmo nas refeições escolares, que permitem que as condições de populações tendencialmente mais carenciadas possam ser mais próximas da generalidade dos outros meninos e das outras famílias, e com isso também terem depois um aproveitamento e um sucesso escolar diferente. Finalmente, e para terminar, queria salientar que se trata de uma estratégia, de um plano, que tem uma dimensão estratégica, que define objetivos estratégicos, mas tem também objetivos concretos, com medidas concretas e atuações concretas devidamente quantificadas, que nos vão permitir aquilatar do cumprimento ao longo do tempo da sua aplicação deste plano muito importante para que o nosso concelho seja como é e como queremos que continue a ser cada vez mais, um concelho com capacidade para agregar, incluir, integrar migrantes que trazem também uma grande riqueza ao nosso concelho e à vida das nossas populações. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado pela introdução do ponto. Não tenho um pedido de inscrição por parte do plenário. Nesse sentido, vamos colocar o mesmo à votação, perguntando o sentido de voto do PS. A favor, Sr. Presidente. Sentido de voto da CDU. A favor, Sr. Presidente. Sentido de voto do PSD. Abstenção com uma declaração de voto feita por mim, Sr. Presidente. Muito bem. Sentido de voto do Bloco de Esquerda. A favor, Sr. Presidente. Sentido de voto do PAN. É a favor, Sr. Presidente, com declaração de voto para chegar à mesa.
Muito bem, assim será. Uma tradução de voto que o PAN entregará à mesa. CDS. A favor, Sr. Presidente. Muito bem. A proposta foi então aprovada por maioria, com a abstenção do PSD e os votos a favor das restantes bancadas. E, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade, do PSD, para uma declaração de votos. Sr. Presidente, muito boa noite, mais uma vez. O PSD manifestamente está de acordo com a preocupação para com esta temática, para com os migrantes e para com a importância deste plano. No entanto, como já teve a oportunidade de dizer também no outro órgão do município, há aqui várias questões que fazem com que nós não possamos, em consciência, votar favoravelmente e passar este cheque em branco, porque é disto que se trata aqui, pelas razões que vou elencar, este cheque em branco ao Executivo Municipal. Em primeiro lugar, não há metas cronológicas devidamente definidas. Não há uma quantificação, uma quantificação de objetivos perfeitamente definida. Ao mesmo tempo, também não foram ouvidas, ao que parece, e ao que está no documento, as associações empresariais do município, que também deveriam ser ouvidas. Não há custos definidos afetos de uma forma clara e devidamente separados. E depois, também, dá a ideia que só a Câmara é que investe e não é explicitado que fundo se vê em fundos, se vê de onde, etc. E, portanto, por estas questões, julgamos que isto é um cheque em branco. E se há coisa que a Câmara Municipal tem ensinado ao longo destes anos, nomeadamente durante este mandato, é que a Câmara não sabe funcionar bem com cheques em branco, porque não é suficientemente clara e não é assim completamente franca em muitas temáticas quando lhes são passados cheques em branco. E, portanto, o PSD abstém-se com a declaração clara de que não pode passar este cheque em branco, mas está plenamente de acordo com a importância e com o facto de este ser um plano importante, que deveria e por isso mereceria ter um pouco mais de respeito pela Câmara Municipal, preenchendo estas temáticas e estas lacunas que nós evidenciamos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Municipal, pela declaração de voto. E nesse... Tem alguém com o som ligado? É aqui. Damos assim por encerrada os pontos. Vamos então dar início à leitura da minuta da ata, pelo que dou a palavra ao Sr. Primeiro Secretário da Mesa para fazer a respectiva leitura. Muito boa noite a todos, agora sim com som e todos a ouvirem. A minuta da 14ª sessão extraordinária de 17 de junho de 2021. A reunião teve início às 21h05 por videoconferência. No período prévio, a tomada de posse de Nuno Miguel Lopes Figueiredo, em substituição da deputada municipal da CDU, Maria de Fátima Amaral. No período antes da ordem do dia foram apresentados 2 documentos à mesa. Documento 1, voto de saudação apresentado pelo Bloco de Esquerda pela vitória do Olivais e Moscavide na taça da Associação de Futebol de Lisboa, aprovado por unanimidade com 41 presenças. Documento 2, recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda pela deslocalização da unidade industrial de massas bituminosas de Alves Ribeiro, situada no bairro de São Francisco, aprovado por unanimidade com 41 presenças, apresentada a declaração de voto pelo PSD. Período da ordem do dia. Ponto 1, proposta 205 de 2021, foi aprovada por unanimidade com 42 presenças. Ponto 2, proposta número 237 de 2021, ponto unicamente para apreciação. Ponto 3, proposta número 242 de 2021, aprovada por unanimidade com 42 presenças. Ponto número 4, proposta 243 de 2021, aprovada por unanimidade com 42 presenças. Ponto número 5, proposta 244 de 2021, aprovado por unanimidade com 42 presenças. Ponto número 6, proposta número 245 de 2021, aprovado por unanimidade com 42 presenças. Ponto número 7, proposta número 246 de 2021, aprovada por unanimidade com 42 presenças. E ponto número 8, proposta número 259 de 2021, Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Concelho de Loures, aprovada por maioria, com 35 votos a favor e 7 abstenções, apresentadas declarações de voto pelo PSD e pelo PAN.
Obrigado, Sr. Primeiro Secretário, pelo leitura do minuto da ata. Coloco então à votação, perguntando quem vota contra. Quem se abstém. Está então aprovada por unanimidade. Restam apenas desejar-vos um resto de uma boa semana. Encontraremos quinta-feira para a nossa sessão ordinária, com outros pontos para além da gestão municipal, nomeadamente alguns contratos administrativos que se teve que acrescentar para além daquilo que foi decidido na Conferência de Líderes, mas tendo em conta a urgência dos mesmos, tomei a liberdade de os incluir na próxima agenda. E assim sendo, encontraremos na próxima quinta-feira e até lá muita saúde para todos, acima de tudo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, Sr. Presidente.